Graças a paz, igreja. Vamos colocar de pé, dar início ao nosso culto. Muito gratificante estar aqui mais uma vez, né? Onde aqui nós podemos adorar o Senhor, que Ele é o único digno de toda a honra e de toda a glória. Oremos. Querido Deus, obrigado, Senhor, por cada vida aqui presente, Pai, na Tua casa. Obrigado, Senhor Deus, pelas maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Pai, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco. Obrigado, Senhor Deus, por estar aqui na Tua casa, Pai, onde estamos aqui podendo louvar e agradecer o Teu santo nome e receber o Teu alimento, Senhor. Abençoe, Pai, todos aqueles que estão assistindo o culto deste momento, Senhor Deus, que cada vida possa receber o Teu Espírito Santo, Pai, sendo tocado, Senhor Deus, através do louvor, da adoração e da pregação que vai ser colocada no Teu altar. Esta é a minha oração, ó Pai. Eu oro agradecidamente em nome do Senhor Jesus. Amém. Neste louvor nós podemos crer que Deus é o único que tem a cura para a nossa dor, para nossas angústias.
Próximo louvor, os irmãos trouxeram os dízimos, as ofertas, poderão colocar no gasofilácio.
Senhor multiplique, Senhor Deus. Que o Senhor dê graça, dê alegria no coração, Senhor Deus. Você que está assistindo esse culto, que você também possa fazer seus dízimos, sua oferta através de transferência eletrônica. No final desse vídeo vai estar passando os dados da conta para que você possa contribuir para a obra do Senhor. Tudo é para a obra do Senhor, meus irmãos. Tudo é para Ele. Nosso único Deus. É o único louvor de toda a honra e de toda a adoração. Obrigado, Pai. Abençoe esse culto. Prepara agora a tua mensagem, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Passo a palavra ao pastor Paulinho. Por favor. Bom dia, irmãos. Como é que é? Bom dia. Ah, mais animadinho, né? Um pouquinho. Fica sério desse jeito, o caboclo olhando para mim ali, olha lá. Gente, deixa eu falar um negocinho. Sério. Volta e meia, lá na igreja de Vila Elisa não é tão diferente. Volta e meia, o pastor sobe lá para pregar. Quando olha aqui para a plateia, vê o que está vendo aqui, ó, um monte de cadeiras vazias. Não é diferente assim também não, tá bom? Mas eu preciso de deixar esse pensamento com você, tá bem? Lembra de uma coisa, a palavra que você vai ouvir hoje, ela é para você, não é para quem não está aqui. Então, desde já, pensa, olha, eu tenho o privilégio, eu sou o privilegiado de ter a palavra de Deus. Não que as demais pessoas não sejam privilegiadas, elas também são. Mas hoje, especificamente, sabe, é você. Então, ouve para você, mas tira do seu coração e da sua mente, ai, se fulano tivesse aqui. Ai, fulano é que precisava de ouvir isso. E a gente tem isso comumente no coração, né? Geralmente a gente está ali ouvindo e pensando que o outro é que precisava de ouvir. Não, esquece isso. Hoje é com você, tá bem? Vamos pensar dessa forma. Mais uma vez, eu quero agradecer à igreja, agradecer a confiança de eu estar aqui no lugar do pastor de vocês, trazendo a palavra. E também, claro, agradecer demais o Espírito Santo por ter inspirado vocês e ter trazido a vocês louvores como esse. Eu anotei uma frase, que essa frase faz todo o sentido da mensagem de hoje. Está dentro. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Olha que coisa interessante isso. Quando eu olho à minha volta, eu creio que você já passou por isso. Já não? Com dificuldades bem drásticas mesmo. Eu creio que você já passou. Ou talvez esteja até passando por momentos difíceis. De uma forma geral, a gente olha o nosso país, o mundo em si, atravessando com isso por causa dessa crise que nós estamos. Essa dificuldade, essa coisa toda, isolamento. Ô, palavra difícil essa, hein? Paulinho deve estar assim, meio até constrangido de viver, de ter que ficar isolado. Conhecendo essa figurinha desse tamanho aí, movimentada do jeito que é, de repente ter que ficar em casa isoladinho. Lembra disso. A voz de Deus te encoraja a prosseguir. E é só ela. Vamos lá para João, capítulo 14. João
capítulo 14. Sou fascinado pelos ensinos de João. Não sei se pelo fato de anos atrás eu descobri que, de fato, o evangelismo em mim é nato. Deus me deu tão facilmente assim, me deu na época da minha conversão. O evangelho, o pregar o evangelho corre realmente nas minhas veias, mas João traz, no seu centro de pensamento a palavra crer. Tanto é que nós vamos encontrar cerca de 98, 100 e poucas vezes, o crer nos escritos de João, o Evangelho, a primeira, segunda e terceira carta dele. Mas João 14, isso, e nós vamos começar pelo verso de número 16. 16, e a gente vai até o final, que é o verso de 31. Mas a tarefa da leitura em si, eu vou deixar para você correr ela em casa. Nós vamos ir citando alguns textos no meio do caminho aqui, e vai dar para a gente entender o que é que ele está dizendo, até mesmo em razão de tempo, a gente segura um pouquinho, Então, o que eu vejo, o que eu consegui ver aqui, quando eu ainda comentei a respeito de a gente passar, ou ter passado, ou estar passando por dificuldades na vida, e de repente até muitas vezes pensar em desistir. Eu mesmo já tive isso, e ouvir a voz de Deus assim nos encoraja muito. O que está acontecendo nesse trecho aí de 16 a 31? Era, na verdade, os finais do ensino de Jesus Cristo aos seus discípulos naquela quinta-feira que antecedia então a sexta-feira, o dia da morte dele. Nesse instante que nós vamos lidar hoje, já tinha acontecido do diabo ter entrado no coração de Judas, e Judas já não estava mais fazendo parte ali do meio deles. Então Jesus estava com os 11, tá bem? E ele continua ensinando. O que é interessantíssimo observar isso, que como eu disse, vamos supor que você tenha passado por dificuldades e aparece alguém que tem o coração sensível, um coração amoroso, e te traz palavras de consolo, palavras de encorajamento. É gostoso isso, é bom a gente ter isso. Aqui não é diferente. Jesus, dos versos de 1 até 15, Jesus havia dito para eles que ele não poderia, ou melhor, ele não poderia mais estar junto deles, e por outro lado, eles também não poderiam ir para onde Jesus ia. E aonde eles começam a fazer pergunta, mas para onde é o caminho? Qual que é o caminho? E Jesus então declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, mas vocês já conhecem. E Jesus dá essa garantia para eles. E nesse caso, Jesus percebe que o coração deles estavam assim muito entristecidos, muito tristes, porque Jesus havia dito para eles que eles não podiam mais seguir Jesus Cristo. E aí, claro, evidentemente que eles iam ficar bem entristecidos. E Jesus então enche o coração deles, procura, mostrando o seu lado de amor, o seu lado humano, o seu lado sensível de observar as pessoas, enche então o coração deles e a mente deles de esperança, mas também fornecendo a eles, essa esperança foi um fornecimento de algumas garantias que Jesus deu a eles. E eu vou antecipar o final, mas eu volto com a mesma frase. E é por isso que nós, discípulos de Jesus, não temos o direito de nos sentir desencorajados. Porque uma das garantias que Jesus deu a eles, e deu a você e a mim, está aí no verso de número 16. Jesus garante para eles
16 e 17, que ia deixar com eles um companheiro, ia deixar com eles quem? Nada mais, nada menos do que o Espírito Santo dele. Então, essa garantia serviria, no caso, para eles, serviu, na época, e para nós a mesma coisa, em ficarmos firmes na palavra de Deus, firmes naquilo que Deus tem para nós. Eu quero observar só uns detalhezinhos aí nessa primeira garantia que Jesus deixou, que é o Espírito Santo. Primeira coisa, no verso de número 16, Jesus diz: eu rogarei ao Pai. Ou seja, Jesus está aqui não apenas pedindo, mas é um pedido muito de intimidade, de muita profundidade. Ele com Deus falando, imagina, Pai, manda o seu Espírito para ficar com eles. Não deixa eles assim, abandonados. E esse Espírito teria uma função, era nos consolar e era nos ensinar. Outro detalhe que eu achei interessante no verso 17, é que esse Espírito não era simplesmente um Espírito qualquer, era o Espírito da verdade. É por isso que não cabe no nosso ouvido ouvir um irmão contar uma mentira. A própria música que nós cantamos aí, agora mesmo, eu nasci em ti, eu nasci de novo. Desculpe, isso é algo que eu não tenho mais o direito de sequer pensar naquela brincadeira, é uma mentirinha santa. Não existe. Não faz parte, isso não pode fazer parte da nossa vida. Porque Jesus está garantindo a você que nós temos o Espírito da verdade. E que ele está dizendo ainda que o mundo não conhece esse Espírito, mas nós conhecemos. E é uma coisa óbvia, a gente percebe isso muito facilmente. Uma outra observaçãozinha que eu achei aí no verso 18 agora, é que Jesus está garantindo para eles, com a chegada do Espírito Santo, que eles não ficariam de que maneira? Órfãos, sozinhos, abandonados. Eles teriam junto deles alguém com o que é interessante, que é com a mesma qualidade, com as mesmas propriedades que Jesus, que era o Espírito Santo. Então era para eles ficarem firmes. No versos 19 a 20, Jesus ainda fala para eles: ainda por um pouco eu vou estar aqui, mas logo depois eu vou precisar de ir. E ele garante para eles: eu vivo, ou seja, eu estou vivo e eu vou continuar vivendo e eu vou permanecer vivo. E é por isso que vocês viverão. Ou seja, é uma garantia, no caso, da sua e da minha eternidade com Ele, através dEle, por meio dEle. Então, veja bem, no momento que eles estavam tão tristes ali, porque Jesus havia dito que eles não poderiam estar mais com Ele, Ele vem e traz isso, enchendo o coração deles de esperança e de garantias. Verso 21 até 23, diz para nós assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Olha acho que não dá nem para desenvolver teologia em cima disso, de tão claro que está o texto, de tão assim, falando de uma forma completamente entendível para cada um de nós.
Verso 22 diz assim: disse-lhe Judas, não o Iscariotes, claro, porque ele já não fazia parte do meio deles: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar a nós e não ao mundo? Então Jesus vai e responde: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos, olha aí que detalhe, e viveremos para Ele. Para Ele quem? Para a pessoa que ama, pessoa que guarda os mandamentos, as palavras de Jesus Cristo. Guardar, no meu entender, não sei no entender de vocês, mas o guardar aqui não significa eu pegar a palavra e colocar onde? Numa gaveta e trancar e deixar bem guardadinha. Não é isso. No meu pensamento, o guardar aqui é estar com ela na minha mente e nas minhas atitudes, nas minhas práticas. Isso para mim é o guardar, isso para mim é a demonstração de amor para Jesus Cristo. E aí, ele ainda garante assim: e viveremos para Ele e faremos o quê? Faremos morada nele. Olha isso, que coisa, que assim, como é que você ouve isso? Não é apenas, veja bem, essa declaração eu entendo que não é apenas o Espírito Santo que está em você, que está em mim. Porque Jesus está dizendo, em plural, faremos morada nele. Ou seja, então, a partir do momento que eu creio, a partir do momento que eu amo Jesus por obedecer, por seguir, por praticar os ensinos dele, que só posso amar ele dessa forma, então em mim reside não só o Espírito Santo, mas o próprio Jesus e o Pai, ou seja, a Trindade. Olha que coisa forte que é isso. Pensa um pouco, depois você vê como é que você está agindo e se precisa de mudar alguma coisa na vida. Os versos 24 e 25 nos diz assim: quem não me ama, olha que contraste agora, quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Ou seja, mais uma vez Jesus se coloca submisso ao Pai dele, que é Deus, e dizendo: o que você está ouvindo não é coisa de mim, não é coisa do meu coração, é coisa que o meu Pai, tipo assim, mandou te falar. É isso que você está ouvindo. Então, não dá para a gente descartar assim tão facilmente. Ele diz ainda: isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Naquele restinho de momento, nos finalzinhos, finalmente ali, dos ensinos que Jesus estava dando para os discípulos dele. Percebendo, ou seja, imagina a angústia de Jesus por ter passado a traição por Judas logo ali atrás, e depois de perceber o coração deles daquela forma, tristes, daquele jeito. No verso 26, completa-se essa garantia da vinda do Espírito Santo. Mas, está escrito aí, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Gente, é algo tão fácil da gente perceber quando, de repente, alguém no contexto da igreja, principalmente a igreja local que você vive, quando alguém não está legal. Basta você observar um pouquinho as atitudes dessa pessoa. Ela não vai agir dessa forma. De que forma? Permitindo que o Espírito Santo fale com ela.
Essa pessoa está com o ouvido, com certeza, meio que entupido, sem conseguir ouvir as palavras, sem conseguir ouvir o ensino e a direção do Espírito Santo. Pode ter absoluta certeza. Aí é hora de sermos o quê? Compadecentes. De tentar aproximar, de tentar ver o que está acontecendo, o que pode ajudar, e isso, aquilo, aquilo outro. Faz parte do ser cristão, isso. Então, veja, quem tem o Espírito Santo, de coração aberto, recebe aquilo que lá em Timóteo está escrito, em que a palavra serve para nos corrigir, serve para nos ensinar e serve então para chamar a nossa atenção. Quem tem o Espírito Santo, quem aceita o Espírito Santo, também vai aceitar essas três coisas que a Bíblia, a palavra de Deus, a palavra de Jesus, por meio de Jesus, faz conosco. Bem, a primeira garantia, então, é que ele ia deixar o Espírito Santo. A segunda garantia, em forma de consolo, de encorajamento aos discípulos, está no verso de número 27. Quando a gente vê Jesus dizendo aí: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo te dá paz, mas a paz de verdade dele. E ele fala assim: não se turbe o vosso coração. Ou seja, em meio, de repente, a alguma dificuldade que você esteja passando, ou que está chegando, ou algo parecido com isso, não deixa seu coração entristecer. Antes, lembra que as palavras de Deus te dá encorajamento e parta para esse caminho. Pois Jesus está te garantindo que a paz que Ele tem, e que só Ele pode dar paz. Por exemplo, muitas vezes, se a gente perde alguém querido, é lógico, nós vamos entristecer, isso não tenha dúvida. Mas veja, dentro de nós ainda surge uma paz que só Jesus, só o Espírito Santo pode nos dar, mas ninguém pode. Por mais que alguém fale, por mais que alguém tente confortar, se o Espírito Santo não agir, fica difícil da gente levantar. Permita então a ação dele. A terceira garantia que Jesus então traz para os discípulos dele, consolando, animando-os, está nos versos 28 e 29, quando diz aí para nós: ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creiais. Ou seja, eles estavam tristes porque haviam percebido uma partida que Jesus ia fazer, uma ida que Jesus ia. Por outro lado, Jesus garantindo para eles que naquele momento eles não poderiam estar junto com ele. Óbvio, não era o sofrimento na cruz dos discípulos passarem por aquele, pelo menos por aquele momento, mas era um sacrifício apenas de quem? De Jesus Cristo. Por que eu estou falando isso? Porque logo na frente a gente vai ver, nos versos 30 e 31, nós vamos ver a última garantia. Mas, antecipando um pouquinho, aquele sofrimento era só de quem tinha uma descendência divina. Não poderia apenas alguém com total descendência humana passar pelo mesmo sofrimento que Jesus passaria, e ele sabia disso. Então veja, no coração dos discípulos havia uma tristeza no sentido da perda. Porém, espiritualmente, eles não haviam conseguido entender que era fantástico
aquele acontecimento nos olhos de Deus, espiritualmente falando. Porque com aquele acontecimento, então viria a salvação de Judas, que o diabo teria sua vitória. Só que por outro lado, era uma vitória tipo assim, né, mega passageira, muito rápida. Porque Jesus disse muito certo: ele não tem nada, não tem parte em mim, não pode ter nada comigo. Exatamente pelo que eu disse antes. A descendência de Jesus Cristo, ela não era só humana, ela era divina. E com isso o diabo não podia atingi-lo dessa maneira. Então, por outro lado, você e eu temos uma grande alegria nisso, que o inimigo que você enfrenta, o inimigo que te enfrenta e que quer te derrubar tanto quanto a mim, lembra disso, não esqueça disso, ele já é derrotado. Essa é uma grande vantagem nossa. O inimigo já é derrotado. Então nós não podemos permitir que ele sinta-se vitorioso em alguns momentos na nossa vida. Não dá para permitir isso, não dá para concordar com isso. E uma grande pergunta: e por que às vezes a gente ainda o deixa sentir-se vitorioso? Por quê? Muitas vezes porque distanciamos um pouco dessa palavra. A palavra não distancia de você, nem de mim, mas eu sim, com minhas atitudes, com minha forma de pensar, de agir, eu sim consigo distanciar dela. E aí então é que o diabo começa a ter algumas vitórias nesse sentido, embora passageira, mas por nós sermos totalmente humanos, ele tem. Lembrando, né, que de uma certa forma, o diabo, na verdade, ele tem direito sobre nós. Por quê? Porque num certo momento, ou seja, através da nossa descendência, então lá atrás, nós cedemos a ele. Ou seja, lá no Éden, então houve o momento da grande vitória do diabo, de passar a perna no ser humano. Ainda bem que Jesus veio e contornou tudo. Bom, a grande bênção em tudo isso, a grande bênção, é que esse relacionamento de intimidade com Deus o Pai, porque Jesus disse ali atrás que Ele e o Pai faria morada em nós, se nós obedecemos os mandamentos dele, então isso nos dá uma certa intimidade com Deus. Essa é a grande bênção, tá bem? De poder, através de Jesus, estar de forma íntima com Deus o Pai. Através do Espírito Santo, ser ensinado e lembrado das palavras que chegaram até nós por meio de Jesus, mas que Deus havia ditado para ele. Tá bem? Então não se esqueçam disso, que a grande bênção que Jesus estava ali dando a eles era essa, de poder definitivamente, eternamente estar junto dele, do Pai e do Espírito Santo. Vamos orar, vamos pedir a Deus para que a gente não se esqueça disso, para que nós passamos daqui por diante a lembrar: poxa, aquele dia de fato o culto era para mim mesmo, eu não podia pensar em outra pessoa, porque eu preciso de estar próximo de Deus constantemente. Eu preciso obedecer a palavra de Deus constantemente, deixada por Jesus e através do Espírito Santo. Então vamos orar e pedir a Deus para a gente não esquecer de algumas coisas que Jesus nos deu. Como, por exemplo, Ele nos deu a garantia de ter o Espírito Santo. Ele nos deu a garantia de ter a paz dEle. Ele nos deu a garantia de que a gente tem uma verdadeira alegria, ou uma alegria de verdade. E Ele também nos garante que Jesus só age apenas de conformidade
com aquilo que Deus dá para ele. Amém? Pai, eu quero te agradecer por esse tempo, te agradecer por essa palavra, te agradecer por essa igreja, que em nome de Jesus Cristo, todos nós, Pai, precisamos muito do Senhor. Então, no nome de Jesus, eu te peço que, através do Teu Espírito, agindo em nós, que eu tenho absoluta certeza que não vai ser diferente de como Jesus age, obedecendo ao Senhor, assim possamos nós compreender que essa obediência jamais será em vão, que essa obediência à Tua palavra nos garante a vida eterna. No nome de Jesus, Pai, sê com essa igreja, sê com as pessoas que estão aqui, com as pessoas que não vieram, com as pessoas que não puderam vir, e alcance outras mais, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos em paz. Tenhamos uma boa semana, dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Amém.